Bom dia, senhores. Mais um Batalha do Século no ar. Eu e Danilo Zanini. Bom dia. Bom dia, Celso. Muito bom dia a todos que nos acompanham na Infomoney. Vamos iniciar mais uma batalha do século, comentar os principais papéis, ativos, cenário político e as sugestões ou pedidos de vocês aí no nosso chat. Fique à vontade para escrever ao lado direito da tela de vocês. É isso aí. Dado que você vem aprendendo, vem estudando muito fundamentos, vai estudar para o CNPI pleno, né? Que ele tem o CNPI técnico. A pergunta é a qual múltiplo que a Bolsa está negociando? E se ela está barata ou cara, Danilo Zanini? A Bolsa está cara por múltiplos de fundamento. Qual múltiplo? Bolsa tá cara. Tá cara. Não, mas por que você utiliza para saber se ela está cara? Nossa, você tá me pegando assim, pô, ao vivo, desprevenido. São perguntas aqui importantes, né? A batalha do século, fundamento. Batalha, bom, seria o consolidado de todas as empresas, de uma certa maneira, o retorno que elas proporcionam para os acionistas, ou não? Famoso preço sobre lucro, valor de mercado sobre lucro projetado. Tá caro, mas é óbvio que está muito mais negociando em relação ao político, né? E a gente segue acreditando, sim, que a probabilidade de impeachment só aumentou. Ontem, né, o governo sofreu mais uma derrota na comissão do impeachment. Ele esperava ali 35 votos a favor do impeachment, vieram 38, né, com 58,4% a favor. E aí, o que é relevante foi PTN, PR, PP abrindo ali para votação, né, de quem quisesse decidir, se quiser votar a favor, não tem problema. Então, isso também foi interessante. Agora, né, registrado no Diário Oficial, vai ser lido no plenário, votação, como hoje é terça-feira, amanhã vai para a Câmara, e aí, na sexta-feira, deve se iniciar, né, todo o processo da Câmara, terminando no domingo, com transmissão aberta, né, não nos canais fechados, como está fazendo a Globo News, mas sim nos canais abertos, aí, a Globo e tudo mais. Então está negociando por isso. O dólar, se fosse olhar, né, se não fosse o Banco Central com seus leilões reversos de swap, 40 mil contratos hoje, ele estaria muito mais próximo dos 3,40, que é o que a nossa pesquisa com investidores institucionais falava, né, 3,30, 3,50, média 3,40. Bolsa que nos surpreende ali, né, talvez, né, não está mais próximo a 55, está ali próximo a 51, talvez até pela pesquisa que saiu, né, do Datafolha, de que o ex-presidente Lula com a Marina estão bem à frente, né, do Aécio, o que tornaria ali um cenário ainda não tão positivo assim para o país. Mas o pessoal já está fazendo pergunta aqui, mas a gente vai falar um pouco agora, falar do índice, falar do dólar, perguntar até a parte técnica, como é que está o índice, como é que está o dólar. Acho que se tiver impeachment pode sim, aos 55 mil pontos. Bolsa, como eu falei, não por fundamento, hoje por fundamento negocia 13 vezes lucro, enquanto a média é 11. Né? E se a gente considera Petro e Vale, sim, também está, SMP também estão nessa lista, né, de preço sobre o lucro do Ibovespa, mas é óbvio, com participação cada vez menor. Petro e Vale foram perdendo participação, principalmente para o setor financeiro que vem ganhando participação. Então, assim, não tendo impeachment na segunda-feira, bolsa para baixo, dólar para cima. Tendo impeachment, bolsa tenderia a subir mais um pouco, acredito eu, e dólar seguindo para baixo. O mercado está, né, peitando o Banco Central, e isso o Banco Central segura no curto prazo, mas não vejo isso ele conseguindo segurar o dólar no médio e longo prazo. Mas é óbvio, se ela não cai, o dólar sobe. Vale lembrar que hoje o Banco Central, Celso, ele fez 2 leilões, tá, pessoal? Isso. O primeiro leilão, o Banco Central está fazendo um leilão que ele não fazia há alguns anos já, o leilão de swap reverso. Então hoje foram ofertados 40 mil contratos, um volume muito alto, entre 9h30 e 9h40 da manhã. Desses 40 mil contratos foram fechados, foram vendidos
37 mil contratos. Isso é uma expectativa, quanto mais negócios foram fechados naquilo que o Banco Central está ofertando, a expectativa é de compra de dólares futuro, tá? Então o mercado comprou quase todo o lote, 37 mil lotes, e posteriormente, às 10 horas da manhã, o Banco Central emitiu outro comunicado que ele entrou atuando no mercado com outro leilão de swap em até 40 mil contratos, e foram negociados entre 10h30 e 10h40, o resultado saiu às 10h50, eles venderam mais 7 mil contratos. Então, a princípio, dos 40 mil contratos iniciais mencionados ontem, após o fechamento do mercado, hoje o Banco Central vendeu aí aproximadamente 44 mil contratos de swap cambial reverso. Isso nada mais é do que uma expectativa de alta do dólar, que é justamente o que o Celso falou. De acordo com as nossas expectativas, era para o dólar, teria espaço para buscar a casa de 13,40, 13,45, entretanto tivemos a atuação do Banco Central na expectativa de interromper essa queda do dólar, que foi justamente o que aconteceu em agosto, setembro do ano passado, quando a nossa taxa de câmbio estava batendo na casa de 4,15, 4,20, patamares bem elevados, quando o Banco Central entrou com leilão para conter a alta do dólar, na qual o dólar teve uma movimentação de queda, tá certo? Então essas foram as principais informações do Banco Central hoje, no início dessa manhã. É isso aí, então vamos lá, né? O que você acha aí do índice e do dólar? Bom, o índice Bovespa ainda continua trabalhando, a gente vai desenhar aqui para vocês, dentro de um viés de alta, tá? Tem espaço para buscar o patamar de 55 mil pontos. Temos esse canal de alta que o mercado confirmou esse movimento. Ontem ele sinalizou uma possível exaustão do movimento, chegou a subir 1,5%, fechou levemente negativo, 0,3% de queda, deixou uma sombra superior, o que sinalizaria se o Ibov perdesse a mínima de ontem, teria espaço para cair. Não foi o que aconteceu, o mercado amanheceu positivo, Petro subindo na casa de 3, Vale subindo bem também por conta do minério de ferro. Então ainda há espaço. No curto prazo a gente vê aqui 52 mil pontos como o alvo no curto prazo para o índice Bovespa, porém nós não podemos descartar esse padrão gráfico que foi formado, tá? Claramente, se a gente não tiver... Pessoal, o principal ponto que é o driver do mercado é o cenário político, então muito atento ao final de semana, vamos ficar atentos como o mercado vai se comportar na segunda-feira. Fora o canal de alta, uma cunha ascendente, na qual é um padrão de baixo, o mercado rompeu, se recupera e ainda testa esse patamar como uma resistência. Então a gente vai ficar de olho numa puxada até o patamar de 52 mil pontos, e se o intraday, os principais papéis começarem a mostrar uma possível exaustão do movimento de alta ou um certo nível de cansaço dessa euforia, ele abre espaço para retomar uma movimentação direcional de queda. Aí sim podemos o Ibov buscar rapidamente o patamar de 48 mil pontos, 47 mil pontos no curto prazo. A gente está falando isso na semana que vem já, com esse andar que está com as votações do processo de impeachment, tá certo? Boa, o EB falou que esteve aqui na XP na sexta e me viu, e também viu o Kim saindo na próxima, eu vou conhecê-los com certeza, só avisar. Danilo, Vale 5 para cima, subiu muito Vale com a recuperação do preço do minério, por conta de dados melhores lá na China, fez com que o minério se recuperasse e puxasse todas as mineradoras mundo afora. A gente não segue cético em relação aos preços do minério, né, mas... a gente sempre fala isso aqui, né? Se tivesse que ter um ativo de commodities, a gente prefere Vale no longo prazo do que Petrobras. Vale lembrar também que ontem a Vale mencionou que pode vender até 40% a mais de minério para a China. Sim, ela quer ganhar market share lá da BHP e da Rio Tinto. Exatamente. Então assim, graficamente o Vale rompe um triângulo ascendente, tem espaço para continuar seu movimento direcional de alta. Ela atingiu o primeiro alvo na qual nós estávamos esperando aqui, que era os R$13, depois do rompimento dos 12. Então subiu bem, porém já é uma movimentação direcional aqui dos últimos pregões, uma valorização de aproximadamente 22%, logicamente que é uma variação alta, tá? Nós temos dois gaps em que foi formado o Vale. Então o primeiro gap pode ser considerado um gap de fuga, que é um rompimento. Hoje o mercado amanhece com um gap também subindo 3,80%. Um gap de continuação, e a Vale começa a me chamar a atenção se eventualmente amanhã tivermos uma alta ou se eventualmente o mercado subir com gap, atentos para ele começar a mostrar um gap de exaustão e sinalizando algum candle de indefinição ou algum candle vendedor no pregão de amanhã,
tá? A gente já pode ficar um pouco cético e esperar uma correção da Vale nesses patamares de 13, 13,50 e ele recuar rapidamente até os 12. Então subiu bem, a gente vai ficar de olho nesses patamares para tentar shortear a Vale ou procurar alguma opção de venda e desenvolver uma movimentação corretiva. É uma alta expressiva. Para quem está comprado, a minha sugestão é ajustar o seu stop para a mínima de cada pregão. Quem está de fora, eu não acho que seria uma boa agora, no curto prazo, se posicionar na compra. Como o Celso falou, se for pensar no longo prazo e o setor de commodity, sim, para um longo prazo. Porém, aí vocês estarão expostos aí às variações do curto prazo. Então, assim, atentos à Vale, quem está comprado, ajusta o stop. Quem está de fora espera alguma sinalização de exaustão do movimento para a gente poder pegar uma venda no papel para ele retomar para casa dos R$12. Eu acho que o papel no curtíssimo prazo está bem caro e abre espaço para uma queda nos próximos dias. É isso que a gente está de olho. Inclusive ontem a gente pegou até Banco do Brasil, uma possível exaustão, a gente comprou put do papel em cima de uma resistência, já sinalizando uma possível exaustão do movimento. Vários papéis do índice Bovespa subindo bem aí nos últimos dias. Boa, vamos lá. Teve alguma alteração na carteira semanal da XP? Sim, teve. Saída de Klabin 11, aumento de participação marginal em Ambev, BVMF e Bradesco. Sei que já, e quem tiver dúvidas, está o nosso relatório, né? O nosso relatório está disponível na parte da XP, área logada. Sei que você já vem comentando, né, sobre sair de NTNB e migrar para pré. LTN 2019, 2023 são boas opções sim, mas também tem pré em CDBs, tá? Pode até mesmo ser realizado antes do vencimento, se as taxas caírem, sim. Também. O CDB que fica mais complicado, é mais fácil você levar para carência, né? Empresas ligadas ao dólar, Fibra, Embraer e Suzano, foram muito penalizadas. Alguma mudança de percepção, recomendação? Hoje elas não fazem parte das nossas carteiras, a gente prefere dessas três em Embraer. Mas já respondendo o Vaz, né, sobre uma provável reversão de tendência do dólar, qual o papel melhor para aproveitar isso? Fibra e Suzano serão mais alavancados, mas a gente prefere Embraer por conta de gestão, não é commodities, tudo isso. Você quer comentar sobre algum desses ativos? Entre esses papéis, o que chama atenção, se eventualmente a gente tiver uma recuperação do dólar no curto prazo, Fibra graficamente é o que chama atenção. Entretanto, muito cuidado para se posicionar nesses papéis, já caem bastante, já há algumas semanas, por mais que ele sinalize uma entrada de pressão compradora, o ideal é aguardar a confirmação do rompimento da máxima. Rapidamente aqui, ó, Klabin, perdão, Fibra e Klabin. Klabin sinalizando um possível arame, candlezinho comprador, a superação da máxima de hoje pode levar, logicamente que está bem prematuro para falar que o mercado vai fechar dessa maneira, mas a superação da máxima pode levar algum trade na ponta compradora. E Fibra, que ontem já sinalizou a exaustão do movimento de queda, hoje já sobe 2%. Tem um espaço para alta? Tem, porém um espaço mais curto aqui em relação à Fibra, tá? Só me corrigindo, o papel que eu vejo no curto prazo que pode dar algum trade aqui, para quem quiser tentar alguma especulação, Klabin, tá, pessoal? Klabin pela essa queda, faz tempo que ele não sinaliza a exaustão, e atentos aí, então à superação desses R$16,10, R$16,12 pode ter um repique. Danilo, MPLU3 vale compra agora? Famosa múltiplos. PLU, múltiplos. Olha, o ativo reverteu o seu viés do curto prazo, que era de queda, tem uma sinalização positiva. Entretanto, eu não acho que é um momento apropriado para trabalhar compras. R$35 é um patamar de resistência bem relevante. Percebam que a última movimentação de múltiplos, aproximadamente os últimos 8 pregões, tá? O papel tem uma variação positiva de 14%. Então, assim, já subiu bem. Se a gente for comprar acima do 35, com uma variação positiva já de 14, para que ele venha subir mais 5, 6 para dar um day trade, então o último movimento de alta vai ficar na casa de 20. Então, o que seria natural e saudável para o ativo? Passar por um período de acúmulo de preços nesses patamares, mais 2, 3 pregões neutros e superando R$35, sim, é um ponto de compra do papel e a gente teria um espaço para ele buscar aqui os patamares de 39/38,50. Porém, um alívio, uma lateralização do papel seria saudável para a gente poder pensar em compras. Baseado nas informações disponíveis até hoje, vocês ficariam alocados, comprados no fim de semana, o que pode mudar até sexta? Não é até sexta, né? Eu acho que o que muda é final de semana, é a votação ali do impeachment na Câmara, né? Sexta, sábado e domingo. Se você acredita que o impeachment vai passar, tem que ir comprado. Se você não acredita, é um evento ali binário, tem que estar vendido. Então, essa é a discussão. Eu acho que o impeachment passa na Câmara, mas
mas pode ser. E se não passar, o que acontece? Bolsa cai, dólar sobe, e aí? Então é um evento que você não controla, não é por fundamentos e sem controle. Então eu particularmente prefiro ficar de fora ou via produtos estruturados, ou uma opção sabendo quanto é que você já gastou. O que você acha, Danilo? Eu acho que é uma aposta, né, Celso? Porque a gente não... É igual a eleição. Eu lembro como a eleição de 2014 aí, vamos apostar aí numa queda da Dilma, entrar o Aécio. As ações da Petro abriram no pregão seguinte, caindo 9%, chegou a bater 12%, 15%. Então assim, o que eu vejo é aposta. Para quem tem carteira, segue a sua estratégia, acho que não é um ponto para poder alterar. Se for se expor, eu quero pegar um movimento direcional, entre em produtos estruturados. Eu acho assim, a gente acredita nessa continuidade do impeachment, claro, então pra gente pode ser bolsa para cima, mas não é só porque é bolsa para cima eu vou sair comprando o mercado como um todo. Então assim, temos alguns pontos a serem destacados. O que eu vejo? É uma aposta, tá? Então, dá para alocar? Dá para alocar. Nós vamos começar a montar na Arena do Investidor entre esses próximos dias, quarta, hoje a gente vai começar a separar alguns papéis, quarta, quinta e sexta, separar alguns ativos, separar algumas opções, na qual a gente vai apostar aí na continuidade desse processo de impeachment e apostando na bolsa para cima. Mas assim, mais uma vez, cuidado com o capital alocado, não é aquele capital que você vai alocar, que você alocaria numa carteira normal ou em um trade normal. Tentem pegar aquilo que você está disposto a correr de risco, como um stop para se posicionar em opções. Cuidado, porque as movimentações elas podem ser acentuadas e se eventualmente a gente estiver na ponta contrária, isso pode acabar corroendo o nosso capital. Então, muito cuidado com o tanto de capital alocado, caso você, investidor ou você, trader, queira ir aí exposto para essa aposta para o final de semana. Lembrando que a gente provavelmente vai ter um gap na abertura do mercado na segunda-feira. A gente só não sabe se é para cima ou para baixo. Esperamos que para cima, né? Sim. Eu acredito que seja para cima. É isso aí. Vocês acham que a disputa no Senado seria mais fácil para a oposição do que na Câmara? Sim. A gente está falando de Senado, né? Até porque passando pela Câmara, acho que fica mais fácil de aprovação, né, do impeachment. BVMF para compra, a gente gosta do ativo, a gente aumentou nas nossas carteiras recomendadas, já vinha com ele, acreditando nisso, né, num cenário de impeachment, na compra, já era barato na compra da CETIP, a fusão entre as duas, as sinergias ali geradas, o corte de gastos, o foco aqui no Brasil, uma empresa com uma forte geração de caixa, boa pagadora de dividendos, e aí tendo o impeachment você gera maior liquidez, tanto para a parte de estruturadas, que é o que a CETIP fez com o COI, Certificado de Operações Estruturadas, quanto a própria BVMF, que tem as operações, né, estruturadas via opções. Fora isso, aumenta a liquidez da bolsa, a atratividade, então uma coisa vai desenrolando a outra. Tem um beta até mais alto, né, quando você olha em relação ao índice. Eu gosto, acho que vale a pena sim. O que você acha de BVMF? BVMF é um papel que está se movimentando pouco em relação a esse cenário totalmente político, tá? É um ativo interessante, eu também gosto do papel. Se a gente for levar em consideração, ela na realidade está próxima às suas cotações históricas. Gráfico diário da tela para vocês. Eu vejo aqui, ó, BVMF acima de 16,30, 16,50, ele vai ter um espaço bem alto, um espaço bem amplo para poder desenvolver uma alta considerável. Então, atento, está consolidando qualquer negócio acima desses 16,30 aí, teremos espaço para uma movimentação positiva, tá certo? Celso, agora eu queria passar uma pergunta para você. O SMP está perguntando se o impeachment passar, você acredita que a taxa Selic tende a ser pressionada para baixo? Como que você vê a Selic se comportando caso... Eu vejo a Selic mudando. Se ele falar curva de juros futuros, aí é uma outra coisa. Sobre curva de juros futuros, sim, mas sobre o Banco Central ver ele marretar o juros para baixo, não acho. Não, né? Não. Então vamos ficar atentos. Vale lembrar que, apesar de todo esse cenário de impeachment, todo o cenário nebuloso ainda no Congresso, enfim, a gente tem algumas alterações que precisam ser feitas para o país voltar a crescer, né, pessoal? Não é só o cenário político que vai ditar. O nosso país ainda tem taxa de desemprego muito alta, falta de investimentos nas empresas, a gente tem um crédito para as empresas e também para as pessoas físicas bastante elevado. Então, essas mudanças têm que começar a ser discutidas também, não só o cenário político como um todo. Isso aí. Podem analisar Ecor 3, Ecorodovias. Ecorodovias é uma empresa, né, dado
o setor, né, de concessões muito alavancado em juros. E quando você vê a curva de juros futuro caindo, acaba ajudando essas companhias. Fora a parte de porto também, que ela poderia vender, e até mudar sua estratégia com a mudança do management lá com os italianos, né, fazendo parte ali do controle. Então, uma empresa que sim tem um upside relativo, né, a gente só está fora do setor de concessões, acredita que o setor financeiro seja tem uma melhor relação custo-benefício. Mas dois gestores, até conversando com os dois gestores, um na semana passada, eles estavam falando sobre a Eco-Rodovias, achando interessante o ativo, que você tem umas opções ali de graça, poderia ser, não vejo nada assim muito contra o ativo não, o que você acha? Graficamente está bem interessante, porém, se fosse para tomar uma decisão hoje, é compra, venda, é venda, tá? A gente tem aí os últimos 3 pregões, o papel tendo uma valorização de 10%, o viés é positivo. Percebam que ele chegou num patamar de 6,26, 6,25, ele está deixando aqui uma figura gráfica de reversão, tá? Na realidade um doji querendo configurar uma estrela cadente. Então, da maneira que está estruturado, depois dessa alta expressiva, abre espaço para uma movimentação de lado, ou até mesmo uma queda, voltar para os patamares de 5,76, eu poderia avaliar uma compra aqui, ou seria natural ele corrigir para depois romper os 6,30, aí poderia pensarmos em compra. Tá interessante para compra? Tá, porém hoje seria uma venda para a gente poder pensar em compras lá para sexta/segunda-feira no ativo. Esse papel acaba ficando atrativo para comprar para daqui a alguns dias. Boa. Para analisar a Embraer, por que está sofrendo tanto e qual a tendência? Está sofrendo tanto muito por conta do dólar, né? Acabou impactando ali o ativo, né? Como outros ativos também ligados à moeda estrangeira. E como a visão é de dólar em queda, com a probabilidade grande da presidente Dilma cair, seria impeachmentada, né? Seria impedida. Então, é por isso que ela está sofrendo. Mas é um ativo que a gente acha interessante depois que esse cenário passar, digamos assim. Ontem a companhia ela fechou um acordo com uma empresa alemã de 100 milhões de euros, tá, para a construção de aeronaves do KC-390. Então é o último fato que a gente tem da companhia, mas realmente ela vem sofrendo bastante com essa queda do dólar. E se a gente for olhar graficamente, o que acontece? O papel perde aqui uma região de suporte importante, tá? A sinalização que a gente mencionou ontem, que seria atrativa para a Embraer, uma paralisação desse movimento, ele passar hoje já está neutra, está subindo 0,14, se ela ficar hoje e amanhã neutra e voltar a perder os R$21, é a queda. Tá? Ou até mesmo se o papel der algum possível respiro, subir até o patamar de 22, a gente poderia pensar em vendas nesses patamares de preço, mas a tendência é de baixa, perde uma consolidação e a sinalização é que ele continue o movimento prévio iniciado aqui do papel. Alvos do papel, região de R$20/R$19 no curto prazo seria o principal ponto. Isso aí. Alguns analistas projetam que se o impeachment não passar, o PIB do Brasil poderia cair até 6% nesse ano. Será que chegaria a tanto? A gente segue projetando 4,3% de queda. Produção de cerveja e refrigerante caíram em relação ao ano passado. Isso impacta até quanto em Ambev? Ela repassa essa queda de consumo via aumento de preços? Não, principalmente, né, ela consegue melhorar o mix dela e melhorar o que a gente chama da receita, né, do EBITDA por hectolitro, né, dela. Então não vejo tanto impacto assim para a companhia. O refrigerante já vem caindo mesmo, né? A população trocando não só pela saúde, mas também por um bem que você consegue trocar por água, por suco, por outros produtos. No caso da Coca-Cola, comprou lá atrás, acho que todo mundo lembra Del Valle, e essas empresas Ambev, outras estão buscando mesmo essa parte de sucos, né? Mas cerveja, não vejo tanto esse risco. A Ambev é forte geradora de caixa, é líder do mercado, tem um market share que oscila entre 68% e 72%. Eu acho que é um ativo assim, mais tranquilo e defensivo. Não vejo um grande upside para ativo, mas vejo defensivo. Quer olhar Ambev? Ambev é outro ativo que se movimenta pouco com essa oscilação do mercado. É indiferente. Ela não está totalmente envolvida com o cenário político, mas a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, o mercado, na realidade, querendo perder essa linha de tendência de alta, mas o canal da Ambev é de alta, é um papel interessante, tem espaço para continuar o seu movimento. Percebam que a Ambev perdeu a mínima de ontem, porém não tem forças para poder ceder. Então abre espaço para ser um rompimento falso e ela voltar a trabalhar no campo positivo. Os pontos em que eu ficaria atentos para a Ambev trabalhar nesse espaço de tempo mais curto. Primeiro alvo lá na casa de R$19,50. Se começar a ceder, ela começar a entregar hoje esse movimento, uma variação bem neutra, tá? 0,16% de alta.
ela não ter força para se segurar amanhã nesses patamares de preço, o próximo ponto de parada do papel ficaria lá na casa de R$ 17,80/R$ 17,90, tá? Mas o viés é de alta, eu particularmente ficaria cético de trabalhar em vendas nesse ativo e qualquer ponto comprador seria mais atrativo. Para quem quer comprar o papel, monitore esse curto prazo aqui, ó. Superação desses R$19, a gente pode trabalhar compras para tentar levar a 20, 20, 50. Esses aí seriam os pontos em Ambev. Cuidado com vendas. Croton, nesse cenário de impeachment, o que esperar? Muda alguma coisa dependendo do governo? Sim, muda, Marcão. Tem que ver até no vídeo, né, vazado lá na fala, né, do Temer, do vice-presidente. Ele fala que não mudaria os investimentos, mas se o novo governo assumir, dependendo, né, se for pró-mercado, né, olhando o fiscal, poderia sim ter uma redução. Já vem ocorrendo, né? Esse governo atual já vem fazendo, mas poderia ter uma redução mais acentuada, sim, e aí Croton sofreria, o setor como um todo, Estácio, tudo isso. Então é muito dependente ainda do FIES, de outros financiamentos, e não só isso, né? O problema econômico, a confiança do consumidor e do empresário abalado e desemprego aumentando, você gera, né? Por que ele vai estudar, por que ele vai se matricular, tem um gasto com estudos agora. Então é outro problema também para as universidades. A gente gosta de Croton, mas prefere ficar de fora. O que você fala de Croton, Danilo Zanini? O setor educacional como um todo, Croton, principalmente Croton Estácio, tá? Tem ânimo em ser educacional, mas o setor é muito volátil, então muito cuidado com o tamanho da exposição de vocês nesses papéis. Nós estamos monitorando o Croton, o gráfico mostra aqui pra gente um triângulo ascendente, tá? Estamos monitorando um gráfico nessa superação desses R$12,17, por poucos centavos ele não acionou nossa compra e ontem caiu forte. Ainda segue dentro de um cenário de consolidação, acredito que Croton acima dos R$12,20 tem espaço para desenvolver uma movimentação positiva, o viés é de alta, tá? Mais uma vez, ressaltando, se ele romper os 12, o primeiro ponto de parada ficaria onde? No curto prazo, tá? A gente teria um espaço aqui para ele buscar essa região já dos R$13 e uma resistência um pouco mais longa, que seria um espaço para ele buscar, ficaria na casa dos R$17/18. Então assim, é um cenário de indefinição desde fevereiro do ano passado e o ativo é muito volátil. Então muito cuidado, mais uma vez, para se expor nesses papéis, tá certo? Curto prazo, compra acima de 12,20. Faz sentido comprar tesouro pré-fixado abaixo de 14 se não existe perspectiva de Selic cair no médio prazo? No médio prazo existe sim, Rodrigo. A inflação vem sofrendo, o dólar também vem ajudando a inflação para baixo, então faz sentido sim ter o pré-fixado, mesmo que seja um pouco abaixo de 14%. Mas você consegue CDBs acima, tá disso, tá com taxas melhores. Mas aí você tem que carregar 2, 3 anos. Pão de açúcar, o Jorge está perguntando aqui, permaneço fora, se tivesse que estar até short no ativo. Reportou hoje as prévias das vendas, né? Quem nos acompanha aqui sabe que eu tenho uma posição sempre pessimista e cético com o Pão de Açúcar. 25% do seu resultado vem da Via Varejo. Via Varejo reportou queda de quase 12% nas vendas de mesmas lojas no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro do ano passado, porque depende de crédito, porque depende de confiança, é um ticket médio mais caro, porque eletrodomésticos, eletrônicos, a gente segue fora, e a parte do supermercado segue não conseguindo repassar a inflação, ou seja, a população vem consumindo menos produtos de menor valor agregado, mais baratos, gastando menos no supermercado. Fora isso, competição, o Carrefour com o Carrefour Express e a entrada do Abílio lá no Carrefour é quem mais entende aí de supermercados no Brasil, né? Criando aí um modelo que o Pão de Açúcar copiou, né, das Lojas Americanas, apesar de que Lojas Americanas não é um supermercado, é uma loja de conveniência, o Pão de Açúcar resolveu copiar, né, a parte do Minuto, aquelas lojas express dele, né, que são lojas de conveniência mais próximas. O Carrefour foi lá e fez a mesma coisa, copiou. Então é um setor que acaba não tendo uma barreira de entrada grande, né, os competidores, né, estão agora se degladiando, no caso, Carrefour segue ganhando market share e Pão de Açúcar segue perdendo market share. Se tivesse que ter, estaria short. O que você me diz de Pecar 4? Estou com você nessa. Aleluia, uma. Não, ô louco. Então, pessoal, é o seguinte, Pão de Açúcar tinha uma linha de tendência de alta, trabalhava no campo positivo, veio aqui, consolidou em cima dessa linha, não teve força para andar, e como a gente teve aí alguns dados não tão expressivos, tá, do papel,
ele está perdendo aqui uma região de suporte. Então, assim, é um papel que se hoje o papel cair um pouco mais, tem uma queda de 1,2%, se o papel chegar a cair 1,5%, 2%, ele vai romper essa consolidação aqui e teria um espaço para poder desenvolver uma movimentação de queda. Então, assim, eu não vejo compras no papel, é um cenário bem desafiador e para quem gosta aí de figuras gráficas, tá? Para quem quer interpretar algum movimento, a gente tem aqui uma possível figura de reversão de movimento. Você sabe que... Deixa eu tentar desenhar para o Celso não tentar descobrir. Vamos ver se você sabe. Não. Não? Sobe. Opa. E aqui o papel passa por um período de correção. Vou fazer onda 3. Não, onda 3 não. Eu não falo onda 3. É uma Onda 3 é da concorrência. Onda 3. Não. O que isso aqui parece? Vou falar que aqui parece um Ombro, ombro. cabeça, ombro. Ó! Meu filho desenha melhor. É, não tá muito bonito. Mas aqui, pessoal, tentando configurar um ombro, cabeça, ombro, perdendo essa linha de pescoço em R$ 46,40, abre espaço para uma queda e o ponto que teria como parada ficaria lá na casa dos R$ 39,00/R$ 40,00 no curto prazo. Então, cuidado, gráfico também não sugere compras em Pão de Açúcar. É isso aí, infelizmente não vai dar para responder a todos. Vamos lá, pode avaliar Marco Polo, Pomo 4, não teria o ativo, não vejo recuperação dessa indústria, troca as prefeituras, governos estaduais num cenário quebrados, diversos assim, troca de ônibus agora, frota, não vejo de forma alguma, não teria Marco Polo, Pomo 4 não. Graficamente também não dá muito, não tem muito atrativo para poder operar ela. Cenário de indefinição, perdendo R$ 2,15 ele pode ter uma movimentação direcional de queda ou somente superando R$ 2,65, R$ 2,70. Não vejo nada que fazer no papel, a princípio ele pode buscar os R$ 2,60 no curto prazo. BR Malls e o setor tem a se recuperar agora ou não? Henrico, o Multiplan voou, principalmente com esse indicativo de taxa de juros futuras menores. Acho que BR Malls ainda tem um espaço ali para voltar, apesar do varejo ainda apresentar em frangalhos, mas o ativo saiu de R$11 para 15, né? O ativo já se recuperou, se você olhar a BR Malls. É uma empresa até que eu gosto, né? Mas acho que tem outros ativos ali melhores, com relação ao melhor risco-retorno, mas é um ativo interessante sim, BR Malls, até porque eu acho que ela é também alvo de aquisição de investidores estrangeiros. BR Malls, rompendo aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Eu até fiquei cético pelo candle formado ontem, ele não respeitou, sinalizaria uma queda, não perdeu a mínima. Agora, da maneira que está estruturado, tem espaço para alta? Tem espaço para buscar aqui o patamar de R$16, ok? Porém, a última movimentação de alta do papel já dura aí 10%. Então, já é uma alta expressiva num cenário totalmente indefinido. Perceba que ele fez um movimento de queda, está indefinido, tá? Para mim, eu não vejo trade, eu não vejo ponto para se expor no papel, a não ser que ele venha cair aqui na região dos 14,10 para pensar em compras, ou se ele bater primeiramente no 16,50 para tentar ficar short no papel no curto prazo. Tá? Nada a fazer no papel. Boa. Se eu compro o Brasil Foods, não, eu vendo, permanecemos short no ativo, que vem perdendo o mercado, está perda de market share no mercado doméstico, muito por conta, né, da troca de produtos. 50% das suas receitas vêm do mercado doméstico e aí você tem a troca de produto, né? A inflação, a renda sendo corroída, as pessoas trocam um prato pronto para produtos, né, para serem elaborados em casa, como a troca por commodities, presunto, queijo, ao invés de comprar uma lasanha. Tá dando fome agora. Hora do almoço. Tá na hora do almoço. Então, assim, perde espaço. Os resultados foram decepcionantes. Ela é líder de mercado, ela sempre falava que ela seria a Ambev, né, da parte de commodities, tudo isso. Não é. Tem uma competição ainda forte ali, e ela, ao invés de utilizar a marca para liderar, né, Perdigão e Sadia, para impor preço, não. Ela está utilizando a Perdigão agora para tentar combater a Seara. Poxa, mas quem conhece Perdigão e Sadia, o mais barato você sempre leva, tanto a Perdigão quanto a Sadia, tanto faz. E aí está canibalizando as suas marcas. Eu não teria o ativo e inclusive, a gente é short nele. Ontem ela soltou uma notícia que comprou uma parte de... tinha 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares, abatimento de leitões. Bem pequeno, mas bom, fato que saiu da companhia. Mas gráfico também é short, tá? O mercado perde essa região de 49. É um papel que está na nossa carteira da análise... está na nossa carteira da Arena do Investidor, que vocês terão acesso a todo esse relatório. Short ou long? Short. Que isso, boa. Short. A gente está perdendo essa região de suporte em R$ 49,00. O primeiro ponto de parada que a gente tem aqui do ativo por suporte
ficaria aqui na casa dos R$45. Então cuidado, não vemos compras no papel, apesar de hoje o mercado sinalizar uma movimentação positiva, vários papéis abrindo em gap de alta, percebam que o papel está caindo 0,50%, tá? Então se eventualmente o mercado começar a pesar amanhã, se pesar, esse papel pode sofrer um pouquinho mais e ter espaço para cair até a região dos R$45. Boa, se Lame está precificado para fundamentos, não, é um ativo que poderia subir mais, até porque não depende desse de crédito, que ticket média abaixo, R$32, é um ativo extremamente bem gerido, focado para o retorno sobre o capital investido, está no projeto de abrir, né, 800 lojas em 5 anos, né, quase que dobrar, ela tem hoje 934 lojas, de quase 1.000 lojas, só fechou 3 até hoje. 2 porque não renovaram o aluguel, o inquilino não quis, pediu um valor mais alto, e uma só que não deu retorno. É impressionante isso em termos de taxa. O que você me diz? O gráfico está em cima de uma região de suporte, ela está no nosso radar para entrar na carteira long da nossa carteira, ela não foi acionada, tá? Nós estamos monitorando o rompimento desse patamar aqui de preços, superando aqui esses 14,30 a gente vai entrar comprado. E vale ressaltar também que vieram os dados da venda do varejo, né? Que ajuda a companhia também. É, número de fevereiro, né? Então é olhar um pouco no retrovisor, mas vieram melhores do que se imaginava. Maravilha. Então é compra também, a superação de R$16,30. Semana passada a gente tentou comprar ela, não evoluiu, estopamos a operação, mas ainda seguimos de olho para comprar acima de R$16,30 o ativo. É isso, senhores. Infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas. Algumas aqui joga para a Arena do Investidor, para o Danilo tirar suas dúvidas, a parte de análise técnica. Eu vou responder aqui rapidamente e aí o Danilo anota aí para responder lá, tá? Vocês entrem na análise técnica, na Arena do Investidor, desculpa, para ver essas perguntas. Já analisamos Vale já, Brasil Foods já falamos agora. Para analisar Transmissão Paulista, tem um ativo que eu gosto, TRPL4, analisa lá pro pessoal, vai para a Arena do Investidor, gente, ele vai falar do técnico, eu vou falar só do fundamentos aqui porque o tempo já esgotou. Então Transmissão Paulista é um ativo interessante, é uma cash call, geradora forte de caixa, tem que olhar como uma renda fixa, é um ativo sim interessante para se carregar, mas não vejo também grandes upsides nesse sentido. Analisa PSSA3, Porto Seguro. Claro. Mais uma. Só para complementar, Doug, sim, short significa venda, tá? Long é compra, short é venda. Tá bom? PSSA3. Porto Seguro é um ativo que tem um viés de alta. Você vai analisar lá na Arena. Ah, lá na Arena? É. Desculpa. Anota aí, você vai para a Arena. Então, Transmissão Paulista, PSSA, eu olho lá, desculpa. Isso. Banco do Brasil totalmente call político. Se é presidente Dilma cair, o ativo continua subindo. Senão, o ativo devolve boa parte desses gigantes. Prefiro Itaú e Bradesco a Banco do Brasil. Tem retorno, tem que negociar acima de patrimônio. O Banco do Brasil negocia bem abaixo de patrimônio, mas também entrega um retorno abaixo da taxa Selic. Então, com troca de governo, poderia sim continuar andando. BBAS3 para olhar também. VEG é um bom ativo, sofreu muito de um tempo para cá. É uma empresa bem gerida, mas negocia múltiplos altos. Teria que olhar bem para frente, tá? Lame não dá para olhar preço sobre lucro, esquece preço sobre lucro, porque ela reinveste muito. Então, o retorno sobre o capital investido, qual a conta que ele faz? É melhor eu pagar mais despesa financeira, porque o meu retorno de eu pegar empréstimo, digamos que o empréstimo dela custe 16% ao ano. Se ela tem um retorno de 24%, ele se alavanca cada vez mais. Então não dá para olhar nesse sentido. Vamos encerrando por aqui. A Arena do Investidor, o Danilo vai tirar as dúvidas aqui desses 4 ativos que nós falamos aqui, se é que ele vai lembrar dos ativos que a gente citou. Um grande abraço. A Arena, a Batalha do Século volta quinta-feira, mas com o Ricardo Kim e o Danilo Zanini. Eu volto na terça-feira que vem, nesse mesmo bate-horário e bate-canal. Um grande abraço para vocês. Obrigado, pessoal. Espero vocês lá na Arena do Investidor, eu e toda a nossa equipe. Um abraço e até a próxima oportunidade.